Saudações, caros telespectadores. Cá estamos para mais um debate. Para o debate de hoje, conto com duas figuras muito importantes. Falo neste caso do Yazaldi e do outro lado, André. Yazaldi, saudações. Saudações, caros painelistas, saudações, querido telespectador. Estamos prontos e ávidos por mais um grande debate. Muito obrigado. Saudações, André. Saudações a todos que nos assistem. Cá estamos para mais um debate com o ilustre Munguá. Muito bem. Sem mais delongas, vamos para o que mais importa, né? E para o debate de hoje, temos como tema central violência doméstica. Começo consigo, André, só para dar uma breve contextualização sobre o que é a violência doméstica. Violência doméstica é todo tipo de abuso ou agressão, seja física ou psicológica, que ocorre no seio das famílias, nesse caso, dentro de uma família, né? Muito obrigado pela contextualização. Yazaldi, não sei se tens alguma informação para acrescentar no que diz respeito à contextualização sobre o que é violência doméstica. Bem, é exatamente isso que meu colega disse, reforçar a questão de que esta violência doméstica, ela acontece no seio familiar, na comunidade, lá nos nossos bairros, melhor dizendo, no local onde nós vivemos, independentemente do tipo de família que nós pertençamos, seja ela família, seja alargada ou nuclear, ou seja, você pode estar a viver com os seus pais ou estar a viver só com os seus avós ou com os seus tios. Se esse tipo de violência acontece no seio da família, já é considerada violência doméstica. Muito bem, acontece no seio familiar. Então, Yazaldi, de que forma a violência doméstica, né, se manifesta no contexto familiar? Bem, no contexto familiar, a violência doméstica pode manifestar-se de diversas formas, mas eu irei cá falar acerca de algumas formas, 3 delas, melhor dizendo. Certo. Temos a primeira forma, que é a violência sexual. Sabemos que, de certa forma, que existem vezes que a moça ou um dos cônjuges, melhor dizendo, não está apto, não está disponível para praticar relações sexuais. Mas, por sua vez, o homem ou a mulher obrigam o cônjuge a manter relações sexuais sem o seu consentimento, sem o seu livre-arbítrio e sem a sua vontade. Só dessa ação já nos remete a uma violência doméstica. Outra forma de violência doméstica que pode acontecer é a violência financeira. Sabemos que a maior parte das nossas famílias, né, são famílias em que quem trabalha, a maior parte das vezes, é o homem. E a mulher toma uma posição de dona do lar, de gestora familiar, mas não toma parte ativa na questão do provimento das necessidades da casa. Então, o marido, por estar a trabalhar, acaba de certa forma inferiorizando a mulher, acaba humilhando a mulher porque ele trabalha e a mulher não. E ainda dentro dessa violência financeira, pode acontecer o caso de a mulher querer trabalhar, mas o marido a impedir de trabalhar. Também é um outro tipo de violência doméstica que ocorre. Irei fechar falando acerca da violência emocional, sendo uma forma de violência doméstica. Então, essa forma, né, de violência emocional, caracteriza-se por constantes humilhações. A pessoa, o agressor, incide sobre o emocional da vítima, pode chegar ao ponto de baixar aquilo que é a sua autoestima e acaba inferiorizando
à mulher a um ponto muito errado, muito mau. Então são aspectos, são questões muito sensíveis, essa que o ilustre Mugambi nos está a meter hoje. Muito obrigado, Yazaldi. Volto para si, André, com a mesma questão: de que forma a violência doméstica pode se manifestar no seio familiar ou no contexto familiar? A violência doméstica, acrescentando naquilo que o meu colega aqui já disse, também pode se manifestar de forma, nesse caso, violência física. Certo. Né? Sabemos nós que tem aqueles casos em que no seio da família o que acontece é que tem alguém que tenha uma autoridade ou um poder que está numa posição de que você faz alguma coisa, ele parte com agressões, começa a agredir, começa a bater, né? Então isso se resume na violência física, né? Aquela violência que é mesmo caracterizada por agressões. Certo. Então, exatamente. Além de violência física, temos também a violência psicológica, né? Que está mais ligado também com aquilo que o colega Zalda aqui estava a falar, a violência emocional, exatamente. Então, a violência psicológica, nesse caso, é aquela que já está caracteriza-se por aquilo que as humilhações, não é? As intimidações, não é? São aquelas pessoas que gostam de humilhar os outros, intimidar os outros, colocar na cabeça dos outros um medo. A pessoa fica mesmo inibido de falar algumas palavras, de falar alguma coisa, porque está sendo intimidado. Então, isso também é uma violência que, se for ocorrer no seu familiar, nesse caso, é uma violência doméstica. Exato. Muito bem. E agora, já entendemos de que forma pode manifestar-se a violência doméstica, né? Muitas das vezes as pessoas, né, podem estar a sofrer, mas não expor aquilo a vizinhos ou autoridades competentes para isso. E agora, volto para si, Yazaldi, quero perceber quais são os sinais, né, de alerta de que alguém pode estar em uma situação de violência doméstica. Bem, uma questão pertinente, né? Bem, dizer que trago aqui 4 formas ou 4 sinais que podem nos levar à conclusão de que uma certa pessoa está a sofrer violência doméstica ou não. Dizer que primeiro essas formas, né, ou esses sinais não são imperativos. Então podem de certa forma ocorrer, assim como podem não ocorrer, mas por si só já são indicativos, já nos levam a crer ou a acreditar ou observar que realmente uma pessoa está a enfrentar ou está a passar por uma violência doméstica ou não. Bem, a primeira forma que eu trago aqui é a questão da mudança comportamental. Não temos, por exemplo, uma vítima que antes era muito altruísta, antes ela era muito, ela gostava, era muito divertida, ela era muito, como posso dizer? Aberta, sim, social, ela era muito social. Mas passado um tempo nós começamos a notar que parece que a pessoa se tranca, se fecha muito, já não tem aquela vontade de conversar, já não tem aquela vontade de sair para a rua. Então pode ser um indicativo de que a pessoa está a sofrer tipo de violência doméstica. Mas e não só, pode acontecer também o inverso. Se a pessoa era muito fechada em casa, se a pessoa era muito trancada em casa, pode acontecer que ela, por achar um refúgio nas ruas, ela acaba passando mais tempo nas ruas, passando mais tempo em casa das primas, em casa dos tios. Então também é uma forma de nós começarmos a observar se a pessoa está a sofrer violência doméstica ou não. Outra forma, outro sinal, né, é a questão das lesões corporais visíveis. Então nós, por exemplo, estamos a olhar por uma vítima, vemos que ela tem algumas
Feridos, hematomas. exatamente. Ela diz, tem alguns hematomas, por exemplo, na cara, pelo corpo, nas mãos, na coxa. Então, isso aí também pode ser um indicativo de que a vítima sofreu agressões e também está a passar por uma situação difícil, que é a violência doméstica. Temos também a questão da baixa autoestima. Então a vítima começa a se inferiorizar, começa a se sentir insuficiente, começa a se sentir incapaz. Ela começa a olhar para ela como se não fosse uma pessoa bonita. Enquanto antes ela achava-se, ela tinha uma elevada autoestima, mas decorrente dessas violências, dessa violência, acaba de certa forma apresentando esses sinais. E também temos um outro cenário que eu gostaria de falar, o último cenário nesse caso para mim, a questão do controle excessivo. Então a pessoa começa a se preocupar demasiadamente, por exemplo, com o marido. Então o meu marido disse isso, o meu marido disse aquilo, o meu marido disse aquilo. Então a pessoa acaba sendo muito controladora, acaba sendo até obsessiva com a questão do marido, com a questão do lar. Isso aí também pode ser uma forma de violência doméstica, um sinal. Mas é importante referir, mesmo para terminar, é importante referir que essas formas de violência doméstica, não só esses sinais, melhor dizendo, da violência doméstica, não ocorrem simplesmente nas mulheres, mas também ocorrem nos homens, nos mesmos moldes e nas mesmas formas que eu acabei de explicar aqui, mudando a questão do gênero, nesse caso, da vítima. Muito obrigado pelos sinais que deixaste, né? Sinais de alerta que podem nos fazermos entender se a pessoa está diante de uma situação de violência doméstica. E agora volto para si, André. Não sei se tem alguma informação a acrescentar no que diz respeito aos sinais. Tenho sim. De primeira dizer que é importante que estes sinais sejam bem observados, porque tem casos em que a pessoa entra em violência doméstica e não se descobre rapidamente que está passando por aquela situação e vai se agravando. Então é importante mesmo observar esses sinais de alerta, porque até que é difícil a pessoa que está a sofrer violência doméstica se pronunciar ou dizer para as outras pessoas. Então é importante nós termos atenção nestes sinais para podermos ajudar esta pessoa. Então vou acrescentar aqui também um dos sinais de alerta é o medo do parceiro, né? Nesse caso, há um irmão, um pai, nesse caso, que está violentando o outro. Então, este que está passando pela violência, nesse caso, que está a sofrer a violência... A vítima, nesse caso. Exatamente. A vítima vai tendo medo daquele irmão ou daquele pai que está lhe colocando nesta situação. Então, nós temos que observar isto. Há casos em que, por exemplo, uma criança pode estar a brincar bem com os amigos e de repente quando chega o irmão, ele começa já a ficar um pouco acanhado, começa a ficar meio isolado. Exatamente isolado, já não consegue estar naquele ambiente de estar a brincar com os amigos. Então, aquele medo, quando ele vê aquela pessoa, é um sinal de alerta. Temos também a justificativa para o comportamento do parceiro, nesse caso. Então, isto aqui surge no sentido de quando a vítima está passando por esta situação, ele sempre tentar justificar que ele está bem e tudo está ocorrendo bem e é o normal da vida, não é? E enquanto que por trás disso tem alguma coisa que ele está a tentar esconder. Então também é um dos sinais de alerta. Também tem os comportamentos agressivos ou passivos. A pessoa, ao invés de continuar no mesmo ritmo como ele estava vivendo antes, pode passar a ser mais agressivo, assim como pode passar a ser mais passivo, nesse caso mais submisso, né? Por estar a passar por uma situação de
violência doméstica. Então, são estes sinais que eu gostaria, nesse caso, de acrescentar naquilo que o meu colega já disse. Muito obrigado. Volto para si, Azaldi. Como podemos evitar essas violências domésticas? Bem, dizer que uma das principais formas de evitar a violência doméstica é a questão das denúncias. Certo. Então, não vamos permanecer com a violência, não vamos sofrer a violência doméstica, caro telespectador, e ficarmos calados. Sabemos que existem consequências que podem advir disso. O agressor pode ser preso e, de certa forma, o agressor às vezes é o provedor da família e a pessoa acaba se vendo no espaço de ou denuncia e perde o pão, ou permanece com aquilo, mas assegura a questão da alimentação, a questão da assistência às filhas ou filhos. Mas nós não devemos nos calar, porque se nos calarmos, esta violência doméstica pode tornar ou pode chegar a etapas, a fases alarmantes, a fase em que um dos cônjuges é morto, ok? Uma fase em que isso pode chegar à morte. Então, para que não chegue à morte e você perca a sua vida, opte sempre por denunciar. Denúncia às autoridades policiais. Muito obrigado, Yazaldi, por trazer aqui a forma, né, como podemos prevenir a violência doméstica. O André tem alguma informação a acrescentar sobre como podemos evitar as violências domésticas? Tenho sim. Além de fazer denúncias, é importante também que promovamos aquilo que são os debates, nesse caso, ou mesmo palestras de conscientização das pessoas. Nesse caso, temos que espalhar aquilo que é o conhecimento. Há muitas pessoas que estão a sofrer violência doméstica e não sabem, nesse caso, que é possível sim parar com a violência doméstica, é possível sair daquela situação. Então, nós que temos conhecimentos, você que sabe que isto é errado, isto é crime, então espalhe o conhecimento, promova palestras, nesse caso, conscientizando os velhos, os mais novos, então, dando essa informação de que, na verdade, a violência doméstica é um crime e não podemos, nesse caso, encobertar, nesse caso, Agressores, exatamente, os agressores, não podemos ignorar esta situação, porque pode se tornar mais grave e resultar naquilo que o meu colega disse aqui, é morte. Então, é necessário mesmo que estejamos prontos para espalhar o conhecimento para as outras pessoas poderem ter uma forma de denunciar, nesse caso. Vão saber que isto aqui não posso fazer, isto aqui se faz e assim diante. Tudo bem, André. Só uma provocação. Violência doméstica pode levar alguém a um suicídio, neste caso? Sim. A violência doméstica, não é? Há casos em que pode ser mais grave, em que a pessoa, ao olhar para a situação em que está e olhar para a vida dela, ela acaba pensando que a melhor saída daquela situação só pode ser mesmo a morte e acaba se matando, né? Fica mais depressivo, a pessoa fica muito isolada, a pessoa já não se sente incluída na sociedade. Então, a pessoa pode preferir mesmo se suicidar. Certo. Yazaldi, também concorda com a ideia de que a violência doméstica pode levar alguém até a morte, suicídio, neste caso? Bem, eu disse que quando uma pessoa comete suicídio, ela não quer se autodestruir, mas ela quer destruir o que faz, o que causa dor. Então a pessoa às vezes quando se submete à situação de ou tenta o suicídio ou opta por suicídio, é porque existe uma situação que ela é negativa, não boa, que ela gostaria de ver resolvida, mas ela acha-se incapaz, insuficiente
de poder passar daquilo. Então, a violência doméstica também enquadra-se muito neste cenário, em que a vítima sofre alguma violência, sofre alguma agressão, sofre por alguma coisa e ela acha ou ela consegue observar a possível saída do seu problema, da sua situação através do suicídio, mas o suicídio não nos levará a lugar nenhum. O suicídio só causará ainda mais dor para as pessoas que estão a ficar. E uma das formas de nós evitarmos o suicídio é falarmos. É necessário expor aquilo que nos inquieta. Exatamente. É necessário denunciar. Por vezes, as outras pessoas ficam acanhadas em denunciar isso às autoridades, como a polícia. Mas pode compartilhar isto, por exemplo, com um familiar. O teu familiar mais próximo. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu tio, teu vizinho. Aquela pessoa que você está mais próximo. Expor a sua situação, mas que seja uma pessoa de confiança. Seja uma pessoa de confiança. Porque podemos cair no risco de expormos qualquer um e essa mesma pessoa acabar levando aquilo, dizendo isso ao agressor, e o agressor acabar chegando em patamares que pode já querer nos matar. Então é necessário denunciarmos, expormos, falarmos, mas sempre nos locais e nas pessoas certas. Então, com isso estamos a dizer que nem todos merecem ser apresentado a situação de uma violência doméstica, porque podemos apresentar a situação ao amigo do agressor. Exatamente. E não só, no caso dos homens, se eles exporem, por exemplo, qualquer um, pode acontecer a questão do bullying, por exemplo. Só dizer que você é um homem, como que um homem sofre isso? Por exemplo, exatamente, está passando por uma agressão física, está sendo agredido pela sua esposa, então vai acabar de dizer, sabe, essa situação não posso expor isso aos meus amigos, senão vão achar que eu sou matrego, então acaba não falando. Seria esse problema de os homens terem medo de denunciar por medo de, não sei se pensa que é uma baixa autoestima, né? Porque muitas das vezes nas reportagens só vimos casos de violência doméstica, mas se falarem de uma situação de que um homem bate na mulher, essas coisas todas. Bem, a questão é que a sociedade moçambicana é uma sociedade patriarcal, Zona Sul, melhor dizendo, é uma sociedade patriarcal, em que o homem é visto como um ser supremo, o detentor do poder, a pessoa que nunca sofre, é o imponente, é o imboneiro da família. Então, se a sociedade, né, já legitimou esse comportamento, já foi aceite, já foi cultivado. Então, se aparece um homem a denunciar, primeiro vai ser vergonhoso para a pessoa. Exatamente. Pode ser vergonhoso, estamos a dizer que é vergonhoso, mas em certos locais, em certas culturas, pode achar a pessoa, o homem acabar passando vergonha, ele também não se sentirá muito desconfortável, ele vê a sua masculinidade ferida. Mas um conselho, mais vale ter a masculinidade ferida, mas a vida sana. Muito bem. André, qual é a mensagem ou qual é o apelo que gostaria de deixar para quem está nos assistindo ou qualquer pessoa que talvez neste momento pode estar numa situação que está a sofrer a violência doméstica? O apelo que eu deixo para as pessoas que estão assistindo ou para aquelas pessoas que estão passando por violências domésticas é que não tenham medo de denunciar. Denuncie, leve essa situação às autoridades e as autoridades vão resolver esta situação. Também tem que evitar aquilo que de se sentir inferiorizado a ponto de pensar no suicídio. Não pode fazer isso, então leve a situação às autoridades, as autoridades vão resolver e tudo vai voltar ao normal. Para aqueles também que não estão a passar pela violência doméstica, mas observam casos de violência doméstica, devem ajudar. Nesse caso, é importante ajudar os outros,
é importante encorajar essa pessoa que está a sofrer isto, encorajar essa pessoa e levá-la, a pessoa, nesse caso, a um posto policial para poder denunciar o caso. Muito obrigado. Yazaldi, alguma mensagem ou apelo que também gostaria de deixar ficar para quem está acompanhando o debate? Bem, o apelo que eu gostaria de deixar, né, para o nosso caro telespectador é que não fique calado. Diante de violência doméstica, não fique calado. O teu silêncio hoje pode ser a sua morte amanhã. Pois, Então, vamos falar, vamos denunciar. Sabemos que existem consequências, mas não vamos deixar este comportamento só para nós. Existem relatos de famílias, de pessoas que morreram por causa do quê? De ficarem caladas, com problemas, com situações, sofrem agressão física, sofrem agressão sexual, sofrem agressão psicológica, sofrem agressão emocional e elas ficam caladas e acabam chegando a níveis alarmantes que é a própria morte. Então não vamos pautar pelo silêncio, vamos denunciar, denunciar e denunciar. Mas não só, além de não vamos simplesmente denunciar, vamos denunciar, mas denunciar nas pessoas certas, nas entidades competentes, Exatamente. nas pessoas confiáveis. Mas não só, nós que temos esse conhecimento sobre a violência doméstica, devemos sempre que possível difundirmos essa informação, espalharmos essa informação, seja nos WhatsApps, nas redes sociais, de uma forma geral, os mídias. Então vamos espalhar essa informação, vamos sensibilizar e vamos, acima de tudo, denunciar e sermos vigilantes. certo. Sermos vigilantes, porque nos nossos bairros, nas nossas comunidades, existem pessoas que, de certa forma, sofrem, mas porque não falam, porque não há uma pessoa para dar aquele apoio, as pessoas acabam perecendo. Então, em suma, vamos denunciar. O seu silêncio pode ser a sua morte amanhã. Muito obrigado. O seu silêncio pode ser a sua morte amanhã, assim diz o Yazaldi. E, amigo telespectador, muito obrigado por ter acompanhado este debate até o fim. Espero que leve tudo que foi falado aqui. Ouvimos as ideias de como podemos evitar e também quais são os sinais de alerta. Então, leva consigo este conhecimento e transmite para os demais que todos nós estejamos informados sobre isso. E é desta forma que termina nosso debate. E muito obrigado, Yazaldi, o André. Espero que venham mais vezes. O canal está sempre aberto para receber debates como este. Muito obrigado. Obrigado.